Bom dia, Escola da Vida! Tudo bem com vocês? Que dia maravilhoso! Porque hoje nós temos mais uma aula do projeto Escola da Vida. E você é muito bem-vindo. Vocês que estão chegando aí, você é muito bem-vindo em mais uma aula do projeto Escola da Vida. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi o seu final de semana? Você pode colocar um joinha, vamos participar conosco aí no chat. Vai colocando o seu nome, o nome da sua turma. Vai colocando aí como é que você está. Quais são as suas expectativas para essa aula de hoje? Está muito especial. Semana passada nós tivemos uma aula maravilhosa e hoje eu creio que vai ser melhor ainda. E aí, você está preparado? Como é que está o seu coração hoje para aquilo que o Senhor tem para fazer sobre nós, sobre as nossas vidas, para falar ao nosso coração? Amém? Eu quero me apresentar. Eu sou a pastora Patrícia, sou coordenadora do projeto Escola da Vida. E para você que está aqui conosco pela primeira vez, o projeto Escola da Vida é um projeto cristão, baseado em princípios bíblicos, e nós atendemos crianças e adolescentes de 4 a 14 anos no contraturno escolar. Todos os nossos ensinamentos, todas as nossas aulas são baseados na palavra de Deus, e a nossa missão é criar oportunidades para as crianças e adolescentes em risco social, para que elas adquiram habilidades e competências para desenvolver o seu potencial, para que se tornem líderes cristãos na nossa nação. Amém? E para começar a nossa aula, eu tenho um desafio para você. Semana passada, nós ouvimos a história de Joel, o menino da Galileia, e foi super impactante. Foi um capítulo muito especial. E eu quero te perguntar, agora se prepara. Você se lembra qual foi a palavra-chave da nossa aula da semana passada? Coloca aí para nós. Se você souber o significado da palavra, coloca aí também, coloca completo. Vamos lá, todo mundo participando. Se você ainda não viu o seu amigo, seu colega de classe, vai chamando a galera para poder participar e não perder a aula. É muito importante que você assista a live junto conosco. E aí, alguém já colocou? Qual foi a palavra-chave da semana passada? Ninguém está se lembrando? Joel teve uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus. Ele teve uma experiência, ele estava com raiva, ele estava com ódio, ele andava com o coração pesado, mas por causa de algo que ele fez, que ele decidiu, ele foi livre, ele ficou liberto, seu coração foi limpo de toda raiva, de todo o ódio que ele tinha das pessoas. E aí, você já está colocando? Ah, teve gente que colocou perdão. Vou dar só mais uma chance. Ah, perdoar. E alguém aí colocou o significado? Ainda não? O que é perdoar? Que foi uma decisão que Joel tomou na semana passada. Ah, eu vou te falar aqui. Perdoar é desculpar uma ofensa ou dívida e tratar a pessoa que errou como se não fosse culpada. Olha só. Essa foi a nossa palavra da semana passada. Perdoar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Vamos agradecer, abençoar este tempo que o Senhor separou para nós hoje, nessa terça-feira tão especial. Amém? Então, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar.
Amém. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais um dia do Projeto Escola da Vida. E o nosso coração, Senhor, se alegra por podermos estar aqui para recebermos mais uma vez uma palavra revelada, uma palavra cheia de bênção, uma palavra cheia de unção, que vai encher o nosso coração, que vai nos trazer alegria, que vai nos fortalecer. Senhor, nós abençoamos este tempo, abençoamos as aulas do Projeto Escola da Vida e abrimos o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor separou para nós hoje. Nós abençoamos este tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí, está pronto para louvar ao Senhor? Amém? Bom dia, Escola da Vida, tudo bem? Vamos juntos louvar ao Senhor com o nosso melhor? Você está preparado? Vamos lá? Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você Ele vai morar, seus pecados perdoados. Sorrindo, porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você Ele vai morar, seus pecados perdoados. Agora
aleluia, por essa verdade. Nós somos salvos, nós recebemos pela graça a salvação do Senhor. Por isso, nós temos motivo suficiente para ter um dia alegre, amém? Um dia abençoado, glória a Deus. Amém. Olá, bom dia. Hoje eu estou aqui para orar junto com você. Aproveita que você está de pé ainda, não senta, se coloque de pé para nós orarmos nesse momento. E hoje, como é terça-feira, nós temos um alvo específico para orar, que é pela vida da igreja e pela vida dos nossos pastores. Você sabe que todos nós que fazemos parte da igreja somos chamados filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. E se nós temos fé, nós somos filhos, considerados filhos dele. E sabe que hoje Deus colocou uma passagem no meu coração e eu queria compartilhar com você. Está lá em Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão para uma nova terra. O nome dele ainda era Abrão, Deus ainda nem tinha mudado o nome dele. Mas ele chamou ele, toda a família dele, para ele pegar todas as coisas que ele tinha e se mudar para uma outra terra, né? E aí Deus fez uma promessa a Abraão, falou assim: farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha que poderosa essa promessa. E se Deus fez essa promessa a Abraão, que depois se tornou Abraão, essa promessa também é para nós, porque nós somos os filhos de Abraão, somos a sua descendência, porque nós cremos nele. E sabe que Deus completou falando assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu quero declarar sobre a sua vida que você será parte de uma família bendita, de uma família muito abençoada, porque o Senhor tem te abençoado. E sabe quem que Ele tem usado para abençoar a sua vida? Os seus líderes, a sua líder de célula, a sua professora da Escola da Vida, as nossas pastoras aqui na Escola da Vida, os pastores na nossa igreja. Então, hoje, nós vamos orar por eles, amém? Pedindo para Deus abençoar e direcionar a vida deles, assim como Ele fez lá no tempo de Abrão, que fez com que ele se tornasse, né, com que a sua descendência fosse tão grande e numerosa, por causa da fé que ele teve, amém? Então, levanta a sua mão direita, eu quero que você ore com bastante ousadia, com bastante força, amém? Com bastante fé nesse momento, amém? Senhor, nós queremos colocar agora, Pai, a vida de toda a igreja diante do Senhor. Pai, de todas as famílias, Deus, que o Senhor escolheu, Deus, que o Senhor chamou, que o Senhor abençoou, Deus, para fazer parte, Deus, da igreja do Senhor na nossa geração. Pai, que assim como o Senhor fez com Abraão, com a família dele, Deus, que o Senhor abençoou ele de tantas maneiras, o Senhor deu a ele, Pai, uma descendência numerosa, Deus, uma descendência abençoada, Pai. Nós declaramos que assim será com a igreja do Senhor nesse tempo, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos também a vida de cada uma das nossas pastoras aqui na Escola da Vida, Senhor. Oramos pela vida da pastora Patrícia, da pastora Helena, da pastora Thelma, da pastora Ilza. Senhor, que o Senhor possa fazer delas, Deus, mulheres frutíferas, Senhor. Deus, mulheres de graça, Senhor, Pai, de autoridade, Deus, Pai, que cada aula, Deus, que elas forem ministrar, Deus, que cada palavra, Deus, que elas liberarem, Senhor, possa vir acompanhada, Deus, do poder do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos também, Pai, pela vida dos pastores, Senhor, do pastor Fernando, Deus, do pastor Ruimar, Paizinho, em nome de Jesus, oramos, Deus, para que o Senhor possa abençoá-los, Deus, como o Senhor fez com Abraão, Deus, mostrando o caminho, Senhor, trazendo a direção, trazendo sabedoria, Senhor, discernimento, Pai, a respeito de tudo, Deus, que o Senhor tem feito, Senhor, na vida deles, Pai, e na vida da nossa igreja também, Senhor. Pai, e aproveitamos também esse momento para orarmos pela vida do pastor Heloísio, da pastora Márcia, Senhor, em nome de Jesus, Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor levantou essa casa, Senhor, Deus, para instruir-nos, Deus, Pai, com sabedoria, Deus, com graça, Senhor, Deus, com tanta reverência,
revelação, Pai. Trazer, Deus, a verdade do Senhor, Pai, para esse tempo, Deus. Nós abençoamos, Deus, cada um dos nossos líderes, cada um dos nossos pastores nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças, que você se lembre de todos os dias estar orando pelos seus líderes, estar orando pelos nossos pastores. Amém? Agora nós vamos passar para a primeira aula do dia, que é a aula de leitura bíblica com a pastora Helena. Bom dia, Escola da Vida. Estava com muita saudade de vocês. 2 semanas que eu não venho aqui dar aula, porque nós tivemos feriados na terça-feira, não é verdade? Eu sempre estou aqui às terças-feiras. Então, quero ver quem aqui ainda lembra da minha última aula de João, hein? Vamos fazer uma revisão, dá para a gente ver quem está lembrando aí do que a gente falou na nossa última aula de João? Foi uma aula muito boa. Falava sobre o testificar, que nós precisamos testificar. As escrituras do Antigo Testamento testificam que Jesus Cristo é Deus, e Ele é a água viva que vem transformar, mudar, lavar toda a nossa vida. Então, fica ligado aí, porque hoje a nossa aula está demais. Para começar, nós vamos fazer a nossa oração. Feche os seus olhos não, porque você pode ler a oração. Mas quem não sabe ler, pode fechar os olhos e repetir comigo a oração. Fala assim: vem Espírito Santo, a nossa classe, e seja nosso professor hoje. Ilumine nossas mentes. Ajude-nos a conhecer a Jesus melhor e crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Amém, amém. E com certeza vocês estão crescendo e muito no conhecimento da palavra de Deus. Porque Deus, a cada dia, está ministrando algo novo, algo precioso. Aqui nas aulas de leitura bíblica, nas aulas de literatura, nas aulas especializadas. Então, com certeza, você está sendo cheio de Deus a cada dia mais. E vamos abrir o nosso baú do tesouro hoje, porque a palavra-chave de hoje é uma palavra poderosa, demais, demais, demais. E vem falando que Jesus, ele é o pão da vida. É um título de Jesus. E nós entendemos que Jesus é aquele que nos dá a vida, a comida espiritual necessária ao homem para a vida eterna. Jesus é esse pão que vem nos alimentar, que vem trazer sobre nós, traz sobre nós sustento a cada dia. E, olha, vocês perceberam que tem uns pães aqui hoje, hein? Justamente para falar que Jesus, ele é o nosso pão da vida. E nós vamos tirar aqui o nosso princípio da semana passada e vamos colocar o nosso princípio de hoje. O nosso princípio de hoje fala assim, aqueles que comerem do pão da vida jamais voltarão a ter fome. Então, quando você come, quando você se alimenta de Jesus, você jamais tem fome. Você jamais vai ter aquele vazio dentro do seu coração. E nós vamos fazer a nossa leitura bíblica de hoje. Está lá no livro de João, capítulo 6, começando a partir do versículo 27 até o 35. Então, preste atenção. A Bíblia fala assim: não trabalhem pela comida que se estraga, nem pela comida que permanece para... vou começar de novo. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai,
nele colocou o seu selo de aprovação. Então, lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa: creio naquele que ele enviou. Então lhes perguntaram: que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu de comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Deus quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Olha que maravilha, queridos. Olha, Jesus veio declarando. Agora, nós vamos começar a aprender que na Bíblia, Jesus declarou 7 vezes: eu sou. Eu sou. E hoje nós vamos aprender o primeiro eu sou, que está no livro de João. E esse primeiro eu sou é muito poderoso, porque Jesus falou que ele é o pão da vida. Ele é aquele pão que veio nos alimentar, não como o pão que a gente come no café da manhã, que a gente come e logo fica com fome. Mas Jesus veio nos mostrar que ele é um pão que pode nos saciar eternamente, para sempre. Não é algo passageiro. Quando Jesus entra no seu coração, você sente uma satisfação, uma alegria, que não é passageira, é eterna, é para sempre. E as pessoas que estavam aqui conversando com Jesus, perguntando para Jesus a respeito de como que ele poderia ser o pão da vida, o que eles falaram? Que Moisés tinha dado um verdadeiro pão dos céus para eles. Porque Moisés, na verdade, antes dele orar e pedir que o pão descesse do céu, Moisés ouviu de Deus esse mesmo eu sou. Quando Moisés estava lá procurando uma ovelha perdida, ele entrou num lugar e lá ele viu uma sarça ardente, uma árvore que estava incendiada, mas não se queimava. Então ali ele ouviu pela primeira vez Deus falando com ele: eu sou. Deus veio declarando para Moisés que o nome dele é eu sou. Assim como Jesus também afirmou. No versículo 58 de João 8, Jesus falou assim: eu vos afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Porque Deus, ele sempre existiu. Deus sempre vai existir. Deus não acaba. Esse é um atributo de Deus. Ele é todo-poderoso. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele está em todos os lugares. Ele não teve começo, ele não tem fim. Por isso Deus fala. E Jesus veio declarando essa mesma coisa. Eu sou. Assim como Deus se apresentou para Moisés e falando: eu sou. Deus, ele é e sempre será o mesmo. E Jesus também. Mas, às vezes, pode ficar um pouquinho difícil para a gente entender o que é esse eu sou. Como assim eu sou? Então, Jesus, para facilitar o entendimento das pessoas sobre esse nome de Deus, eu sou, ele relacionou esse eu sou com coisas nossas do dia a dia que a gente vê. Por quê? Pão a gente come todo dia, né? Eu como pão todo dia. Raras exceções um dia que eu não como pão. Quando a gente faz jejum, aí a gente tira o pão, né? Mas isso aqui, para nós, é algo essencial na nossa alimentação. É o pão. Então, Jesus veio relacionar com algo fácil de entender, que é aquilo que nos alimenta, aquilo que nos dá sustento. Jesus veio se apresentar da mesma forma. Como
Deus se apresentou a Moisés, mas agora Jesus estava esclarecendo. E quem conhece a história, quando Moisés chegou perto da sarça ardente, Deus falou algo para ele. Quando ele chegou perto da sarça ardente, Deus falou com Moisés: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Então Deus falou que o lugar onde Deus estava era um lugar santo. Então nós não devemos brincar com as coisas de Deus, porque quando Jesus veio apresentar eu sou, no livro de João, e representando com coisas simples, não quer dizer agora que nós podemos usar o nome de Deus de qualquer forma. A mesma santidade que esteve com Moisés na sarça ardente, que esteve lá, que Deus pediu para Moisés, para ele tirar as sandálias dos pés, num sinal de respeito, assim somos nós hoje em dia. Jesus veio trazer, de forma simples, para que nós possamos entender que Deus é o grande eu sou. Mas isso não quer dizer que ele perdeu o seu respeito, que ele perdeu a sua santidade, que ele perdeu a sua essência. Não. Cada um desses significados, dessas representações que nós vamos aprender de Deus como o grande eu sou, de Jesus como o grande eu sou, trazendo figuras simples do nosso dia, mas são figuras que representam o poder de Deus, a santidade de Deus. Representam Deus naquilo que Ele é. Portanto, mesmo que seja algo simples, nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos achar que é qualquer coisa. Porque mais para frente na história de Moisés, quando o povo estava andando pelo Egito, ou pelo deserto, depois que eles saíram do Egito, e eles estavam andando pelo deserto, o que aconteceu? O povo ficou com fome. E aí, quando o povo ficou com fome, Moisés foi orar, e Deus falou que ele iria enviar o pão a cada manhã, que naquele momento foi chamado de maná. Então, a cada manhã, descia um pão do céu, e vinha sobre os telhados das casas, e eles iam lá e recolhiam, e comiam, e se alimentavam. Então, se vocês prestaram atenção na leitura bíblica, as pessoas estavam argumentando com Jesus, falando assim, mas Moisés deu ao povo o pão que desceu do céu. Mas esse pão que desceu do céu, por Moisés, era uma representação, era uma forma de anunciar aquilo que Jesus seria, o verdadeiro pão do céu, que desceu, veio, habitou entre nós, e se fez homem, como nós, sofreu no nosso lugar. Porque a Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós somos curados. Então, esse pão, além de trazer saciedade, nos saciar, ele também traz cura sobre a sua vida. Porque Jesus, ele sofreu na cruz, o seu corpo foi machucado, o seu corpo foi ferido, para que você pudesse hoje ser curado, desfrutar de saúde abundante, de uma vida abundante, não de algo de qualquer forma, mas de algo poderoso, de algo maravilhoso. Então, nós podemos perceber aqui, na nossa leitura, que esse pão do céu, que Jesus veio anunciar que ele é o pão do céu, ele traz 4 coisas sobre a nossa vida que eu quero que você guarde no seu coração. Primeiro, esse pão, ele veio do céu. Jesus é esse pão. João 6,50 fala, todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Então, Jesus anunciou, eu sou esse pão, quem comer de mim nunca mais irá morrer. Você vai ter a vida eterna. Você que abriu o seu coração, já recebeu Jesus, agora você tem uma vida eterna. Você não precisa ter medo da morte. A morte não é mais nada, porque simplesmente nós vamos sair daqui e ir morar do lado do nosso Pai, do lado de Jesus, eternamente. Esse pão que Jesus representa, ele é vivo. João 6,51, na parte A, fala assim, eu sou o pão vivo que desceu
do céu. Porque Jesus foi um homem, por isso ele é um pão vivo, um pão que andou entre nós e que trouxe alimento muito mais precioso do que esse que nós comemos simplesmente. Porque quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, nós temos um alimento que não é passageiro, que não é simplesmente por um momento, mas ele é eterno. Por isso que eu falo, você está lendo o livro de João? Se você ainda não está lendo o livro de João, está na hora de você começar aí, aluno da Escola da Vida. Porque nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra, Jesus é a palavra. A Bíblia fala que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo, para quem já estudou mais um pouquinho, é o quê? É uma palavra. Então, a palavra é Jesus. Essa Bíblia é a vida de Jesus, é o poder de Jesus, é a essência de Jesus. Então, se você quer ter esse pão vivo dentro de você, você precisa se alimentar da Bíblia. Ouvir. Se você não sabe ler, você pode ouvir. No YouTube já tem as gravações da Bíblia que você pode ouvir. Veja desenhos da Bíblia. Ouça os nossos Domingo Kids, ouça novamente as aulas da Escola da Vida, porque assim você vai estar se alimentando desse pão vivo. Mas outra coisa que Jesus declarou também, que todo aquele que comer desse pão viverá para sempre. Guarde isso no seu coração. Também João 6,51 diz assim, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Então, quando você tem Jesus no seu coração, você vai viver para sempre. Porque esse pão te dá um alimento que dura para sempre. Olha que maravilha! E por último, este pão, ele foi entregue pela vida do mundo. Jesus morreu na cruz, sofreu na cruz por você, para salvar a sua vida, para te dar uma nova vida. Também, continuando em João 6,51, diz assim, este pão é a minha carne, e eu que darei a vida pelo mundo. Jesus realmente ele entregou a sua vida por você, por te amar, por te desejar e querer alimentar a sua vida, querer nutrir a sua vida. Então, Jesus, ele declarou, eu sou o pão da vida. O pão que nunca vai perecer, que vai durar para sempre. Amém, crianças? Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos. Pai, eu quero colocar agora diante do Senhor cada um dos nossos alunos. Cada um que está ouvindo a nossa aula nesse momento, cada familiar que está participando, Pai, que o coração deles possa se abrir agora, Pai, para entender que o Senhor é o pão da vida, que o Senhor é aquele que traz o sustento, Pai, que não é momentâneo, Pai, mas um sustento que é duradouro, que é eterno, que nunca vai se acabar. Derrama agora, Pai, sobre cada aluno, Pai, cada um que está ouvindo, Pai, a Tua graça, o Teu amor, o Teu favor, que corações possam ser quebrantados, corações possam ser, Senhor, restaurados, porque o Senhor é o pão que restaura, que traz a vida, que muda toda e qualquer circunstância, porque quando nós estamos alimentados, quando nós estamos supridos na Tua presença, Pai, todas as coisas se resolvem. Por isso hoje eu quero declarar esse suprimento do pão da vida sobre cada um dos nossos alunos, sobre cada um deles, Pai, que eles possam ser supridos de forma abundante na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, 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 alunos. Fiquem com Deus, que vocês possam ter uma semana recheada da presença do pão da vida, que é Jesus. E agora nós vamos para a nossa aula de culinária. Amém, Escola da Vida. Que palavra poderosa. Nós aprendemos que Jesus é o pão que desceu do céu.
O Senhor Jesus é o pão que nos alimenta, que nos dá a vida, que nos fortalece, que traz revelação ao nosso coração. E hoje, na nossa aula de culinária, nós vamos aprender sobre alguns alimentos que também são importantes para nós, amém? Hoje nós vamos fazer uma salada de frutas supreme. Quem já ouviu falar esse nome, supreme? Alguém sabe o que significa? Supreme significa algo que é excelente, algo que é sublime, algo que é formidável. Olha só que legal, é uma salada de frutas formidável, maravilhosa. Mas, antes de nós irmos para a nossa receita, vamos ler o nosso versículo de hoje? Está lá em Salmos, no capítulo 1, no versículo 3, que diz o seguinte: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha só que versículo poderoso da palavra de Deus para nós hoje. Esse versículo é uma promessa para nós. O Senhor diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, as águas da vida de Deus que nos alimentam constantemente. E assim como nós aprendemos na aula com a pastora Helena, ele é o pão da vida, mas ele também é a água da vida que nos alimenta. E no tempo certo, dá o seu fruto e as suas folhas, mesmo que estejam no tempo de seca, jamais cairão e estarão sempre verdes, bonitas, vistosas. Amém? Essa é uma promessa da palavra de Deus para você. E tudo que você fizer prosperará. Amém? Você recebe essa palavra? Mas, queridos, antes de nós começarmos a fazer a nossa salada de fruta, eu quero te mostrar os alimentos, as frutas, elas são coloridas. E cada cor tem um significado, tem algo importante, uma substância importante para o seu corpo. E hoje nós vamos usar, nós já passamos a receitinha aí no nosso grupo, nós vamos usar bananas, laranja, uva, o kiwi e o morango. E então, vamos lá, vamos começar aqui. A banana, você pode ver, todo mundo já conhece uma banana. A banana, ela tem uma cor branca. E o que significa essa cor branca? É uma substância que se chama flavonoides. E ela controla o colesterol e aumenta a nossa energia. Eu não sei se você já percebeu, muitos atletas, eles levam uma banana na sua sacola de esportes, porque ela libera uma energia muito rápido. Então, se você precisa fazer um esporte, às vezes saiu da aula, ou acordou atrasado para ir para a escola, ou fazer alguma atividade, você pode comer uma banana que tem essa substância flavonoide, que vai liberar uma energia rápida no seu corpo e você vai conseguir fazer aquilo que você precisa. Temos também a laranja. A laranja, ela tem uma cor mais amarelinha. A laranja, ela tem uma substância que se chama beta-caroteno, que também nós temos na cenoura. Todos os alimentos de cor alaranjada e amarela têm esse tipo de substância. O beta-caroteno, ele é importantíssimo e uma fonte rica em vitamina C e melhora o seu sistema imunológico, ou seja, melhora as suas células para combaterem vírus, bactérias, aquilo que entra no seu corpo, seu sistema imunológico está forte e aí vai combater qualquer tipo de doença. Nós temos também a uva. A uva, nós temos a uva roxa, temos a uva verdinha, mas em especial, essa uva que tem a casca roxinha, ela tem uma substância
de um nome bem difícil, que é a antocianina. A antocianina, ela é um antioxidante e protege o coração. Mas, pastora Patrícia, o que é esse antioxidante? O antioxidante são substâncias que protegem a paredinha ali da sua célula, porque a célula, ela libera alguns, vamos falar, lixos, porque ela vai fazendo o metabolismo e vai liberando lixos dentro do seu organismo. E esse lixo, que chama radical livre, ele pode destruir a paredinha da sua célula. Então, essa substância antocianina, ela é antioxidante, ela vai guardar a parede da sua célula e vai proteger o seu coração, vai proteger o seu sistema circulatório. Então, é uma substância super importante para você consumir. Nós temos também o kiwi. O nosso kiwi está um pouquinho amarelo, mas o kiwi, ele é verde por causa de uma substância que se chama clorofila. Ah, tem certeza, todo mundo já ouviu falar da clorofila aí na sua aula de ciências, que ela contém, está nas plantas, nas folhas. E a clorofila, ela é super importante para nós, porque ela melhora o nosso cabelo, e ela também é uma substância importante de detox. Também tenho certeza que você já ouviu essas palavras. O detox, ele vai remove as impurezas do seu organismo. Então, a clorofila, ela também em outros alimentos, como as folhas verdes, você deve consumir para que haja essa limpeza do seu organismo. E, por último, nós temos os moranguinhos deliciosos. E o moranguinho, ele tem uma substância que se chama licopeno. O licopeno, ele ajuda a proteger o seu sistema nervoso e também ajuda a combater alguns tipos de câncer. O licopeno também é muito encontrado, sabe onde? No tomate, que você come aí na sua saladinha todos os dias. Então, pessoal, é super importante que você consuma esses alimentos. Não só esses, mas você vai ver a cor e aí você vai identificar a substância. Então, vamos repetir só mais uma vez? A corzinha branca são os flavonoides, a amarela e laranja, o beta-caroteno, o roxo, que também está nas frutas vermelhas, a antocianina, a verdinha, que tem a clorofila, e, por último, o vermelhinho do morango, que é o licopeno. Ok? Guardou aí as substâncias? E aí, deu vontade de comer mais frutas, mais verduras? Então, vamos lá para a preparação da nossa salada de frutas supreme? Eu trouxe aqui uma taça, mas você pode fazer num copo, você pode fazer numa vasilhinha aí na sua casa. O importante é que fique bem determinadas as cores para ficar bem bonito. Eu vou pedir para a tia Ju, vai segurar aqui para mim. Então, primeiro, nós vamos colocar as bananas. Bem saudável. Depois, eu vou colocar a uva para ficar uma corzinha mais legal, para ficar bem bonito. Depois, eu venho com o amarelinho da laranja e você vai fazendo as camadas. Depois, vamos vir aqui com o moranguinho. Vai ser uma salada de fruta bem recheada. E, por último, o nosso kiwi. Vamos caprichar, ficar bem bonito. Quem aí vai comer fruta hoje? Quero ver, hein, as fotos, quero ver todo mundo fazendo.
E, por último, nós podemos colocar um pouquinho de mel. Talvez você não gosta muito de fruta, mas aí coloca um docinho para ficar mais gostoso. E aí você começa a se acostumar ao sabor das frutas. Deixa eu deixar minha colherzinha aqui. Ó, capricha aqui no mel para ficar bem bonito. E, por último, você pode também usar... Deixa eu pegar. Aqui, nós trouxemos um pouquinho de farinha láctea, que a mamãe encontra no supermercado, é super fácil de encontrar, que também é um alimento rico em fibras, que é importante que você também consuma. Você pode colocar uma granola, pode colocar uma aveia, que são coisas super em conta e que você encontra também em supermercados. Ok? Olha só, deu vontade de comer? Ficou bonito? Ah, eu quero ver hoje, hein? Hoje está calor, hoje o dia está bem quente, esses dias, né, estão muito quentes. Então, nada melhor do que uma saladinha de frutas super saudável para alimentar o seu corpo. Amém? Então, galerinha, até a próxima aula. Deus abençoe cada um de vocês. Ah, que pena. Já acabou a nossa aula. Estou com gostinho de quero mais, mas quinta-feira tem mais, hein? Então, não fica triste. Faça suas atividades. Peça para a mamãe postar suas fotos lá no grupo das suas atividades coloridas. Hoje é para fazer só atividade de leitura bíblica, hein? A atividade lá de Jesus, onde vai estar a nossa palavra-chave, pão da vida, um título de Jesus, a comida espiritual necessária ao homem, para que ele tenha vida eterna. Essa é a nossa atividade de hoje, ok? A atividade de Joel você vai fazer quinta-feira após assistir a aula de Joel. Então, posta suas fotos lá da atividade bem colorida, bem bonita. Posta sua foto da salada de fruta, porque nós vamos colocar no Instagram da Escola da Vida as fotos dos alunos que estão enviando para nós, certo? Então, não fique de fora. Vá lá, faça a sua atividade, peça para a mamãe postar no final do dia as suas fotos, que ainda vai dar tempo de você estar lá no nosso Instagram, ok? E você também pode postar as suas fotos, as suas atividades, no Instagram da sua mãe e marcar lá Escola da Vida, ok? Que aí nós vamos conseguir alcançar mais pessoas quando você começa a publicar as fotos das suas atividades e marcar a Escola da Vida. Não é uma bênção para você? Não é uma bênção para a sua casa? Então, queira que outras crianças também possam ser abençoadas, que outras pessoas recebam as aulas da Escola da Vida, assim como você tem recebido. Agora, você, mamãe e papai, que precisa das atividades impressas, você pode vir aqui buscar na secretaria da igreja. Sempre terça e quinta-feira nós estamos aqui. Você só precisa nos avisar que nós vamos estar imprimindo para que você venha buscar esse material e não haja dificuldade dos nossos alunos estarem fazendo todas as atividades e estarem participando, certo? Hoje nós não temos aula do Google Meet. A aula do Google Meet é somente nas quintas-feiras, mas fique preparado, hein? Quinta-feira tem muita coisa boa. Quem está com o coraçãozinho acelerado aí, esperando para ver o que vai acontecer com Joel agora, hein? Esse Joel, hein? Muitas emoções no livro de Joel. Então, se prepare para quinta-feira, prepare o seu coração, põe o despertador para você não perder o horário da nossa aula de quinta-feira. Vamos fechar os nossos olhos, eu quero abençoar você, abençoar a sua semana, declarar que esse pão da vida possa encher, suprir, nutrir você e toda a sua casa. Pai, em nome de Jesus agora, eu quero abençoar a casa, Pai, a família de cada um dos nossos alunos, de cada um que está ouvindo, Senhor, a nossa aula, está participando, Pai. Queremos declarar que a presença de Jesus, o grande eu sou, que se manifestou como pão da vida, possa estar presente, Senhor, na casa de cada um, Senhor, estar trazendo transformação, estar trazendo mudança de vida, Pai, porque somente o Senhor é aquele que pode alimentar
levar para a vida eterna, Pai. Então, que venha sobre os corações agora esse entendimento, esse desejo de estarem cada dia mais próximos do Senhor, cada dia mais se achegando ao Senhor, conhecendo mais a Tua palavra, conhecendo mais a Tua vontade, Pai. E eu quero declarar que a Tua boa, perfeita e agradável vontade possa se cumprir na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, crianças. Tenham uma semana abençoada. Até quinta-feira. Um beijo. Tchau.